como é que você, no meio de uma residência de cirurgia, estudando para uma prova que você ia fazer de R+, né, que você ia fazer para urologia, você empreendendo no além da medicina ali, com várias demandas, um monte de aluno novo entrando e fazendo lançamento, criando novos produtos lá dentro, que a gente criou junto, inclusive. Como é que você dava conta de tudo isso? Como é que você organizava seu tempo, sua rotina? Fala um pouco disso pra gente. Cara, eu gosto muito de uma frase que resume tudo isso, que é o seguinte: não é pra onde o caminho te leva, mas quem o caminho te torna. Então, eu ter passado por isso foi o que, vamos dizer assim, me qualificou para eu poder ensinar para a turma que estava lá na mentoria, no MedSkill, em qualquer programa nosso, o que realmente funciona sobre você ter planejamento, sobre você ser produtivo, sobre você ter eficiência ali. Então, a primeira coisa que eu fazia era o foco. Era o falar não para tudo que me tirava o foco daquilo que eu tinha que fazer. Então, por exemplo, o meu tempo era escasso, no R2, estudando para a prova de residência, empreendendo. A primeira coisa que eu fui cortar foi plantão. Então, joguei meu custo de vida lá para baixo, porque eu, além da medicina, naquela época, não gerava nenhum retorno financeiro. Era muito mais um investimento do que um fluxo de caixa ali pra gente. Então, tirei o plantão, porque aquele tempo do plantão eu ia usar tanto para empreender, como também para estudar. Outra coisa, cara, é que, principalmente para quem vive uma rotina cirúrgica, o dia é muito imprevisível. Então não dá para você achar que vou entrar às 7 no hospital e vou sair às 4. Não, vai chegar uma urgência, vai ter um paciente ali que complica, que você tem que ficar até mais tarde. Então eu entendi que se eu contasse, se o meu estudo fosse a última coisa que eu fosse fazer ao final do dia, depois de cansado, depois de 1 milhão de problemas ali que a gente vai resolvendo na empresa, não ia funcionar. Então o que eu fiz? Eu trouxe meu estudo para as primeiras horas da manhã. Não interessa, eu tinha que chegar às 7 no hospital. Eu acordava, 4h30, 5 horas, estudava um pouco ali, 1h30 que fosse, porque aquilo ali já me tirava um pouco do peso do meu dia, que eu falava, cara, se tudo der errado hoje, se for um caos o dia, pelo menos eu já consegui estudar alguma coisa. Durante o dia, eu sempre preguei muito essa questão das metodologias ativas, de prática de questões. Então, sempre que dava ali entre uma troca de sala cirúrgica ou outra, entre aguardando um paciente no ambulatório, qualquer coisa ali que tinha um espaço ali, que existem esses gaps ali na nossa rotina, eu aproveitava para fazer questão, é o microlearning ali. Então, 10 minutinhos que fosse. Cara, mas 10 minutos de manhã, 10 minutos à tarde, 10 minutos à noite, são 30 minutos, é meia hora de estudo que às vezes é complicado você entregar num dia que está ocupado. Então, ao final do dia, quando eu chegava em casa para estudar, meu desafio era muito menor, porque eu já tinha entregado algum estudo de manhã, eu já tinha entregado um estudo durante a residência, e aí eu conseguia ter a tranquilidade de estudar mais um pouco, resolver as coisas que eu tinha que resolver na medicina. Então é dizer não, produtividade não é sobre dizer sim, produtividade é sobre dizer não, é sobre você cortar tudo aquilo que não é essencial, é sobre você estar fazendo alguma coisa e estar focado naquilo ali. Então, por exemplo, a gente trabalhava com internet, celular é foda, porque ele toda hora te gera alguma distração, te gera notificação o tempo todo. Existe um negócio que é a atenção residual. Então, por exemplo, eu estou estudando, se eu olho o celular aqui, uma mensagem da Gabi, vamos jantar hoje à noite, não sei o quê, e eu volto pro estudo, não é automático. Eu tô pensando, mas qual restaurante a gente vai? Tô com vontade de comer um sushi. Então, existe essa atenção residual que atrapalha. Então, o que eu fazia? Eu pegava o celular, para quem tá vendo a gente no YouTube, eu trancava no carro. Eu adoro essa história. Eu só pegava o celular quando acabava. Porque eu falei, se o celular ficar aqui, mesmo que ele fique longe, eu vou levantar para pegar. Então, se eu deixar lá na garagem um carro trancado, sou preguiçoso, eu não vou descer para pegar o celular, eu vou continuar estudando. Então é isso, cara, era se organizando ali, dando os pulos e se esforçando. Não existe mágica, não existe, se você estudar 10 minutos agora, só que se você tiver num estado de concentração, com a mesa arrumada, você vai render muito. Não, você tem que ter esforço e direcionamento, saber o que é mais importante para você naquele momento. Eu achei essa história do celular do carro, eu achei muito legal. A primeira vez que você me contou, né? Porque você falou, cara, desci lá na garagem, deixei o celular dentro do carro trancado e voltei. E aí eu tenho foco no estudo. E é justamente isso, né? Tem uma frase que é até do Joel J, que eu gosto muito, que ele fala que se não for um sim óbvio, é não. Então é basicamente isso. Então aquele negócio, será... Então é não. Por quê? Você tem que focar naquela sua prioridade. E outra coisa legal, né, que você falou, poxa, eu começava meu dia, às vezes tinha que acordar 4h30 da manhã.
E aí muita gente fala, não, se acordar cedo, você tem sucesso na vida. Não adianta você acordar cedo pra jogar videogame. Exato. Então assim, pô, ele acordava cedo, mas pra quê? Pra estudar, né? Pra focar naquilo que realmente importava. E eu acho muito legal isso, assim, de manhã você já resolver uma pendência do seu dia, porque, cara, queira ou não queira, parece que aquele negócio que você não faz, ele fica te remoendo o dia inteiro e parece que vai pesando na sua mente, né? Então, quando você já consegue resolver isso lá no começo, puta, parece que seu dia vai fluir melhor. E igual você falou, por mais ter sido um caos, cara, eu já matei essa minha primeira tarefa, né? Tem então, um livro isso... que fala justamente sobre isso, cara, que normalmente a gente tende a procrastinar a coisa mais importante do nosso dia sempre pro final. Porque o que é a procrastinação? A procrastinação é um mecanismo de defesa que a gente tem para evitar que a gente tenha desconforto. Nosso cérebro não foi feito para viver situações desconfortáveis. Nosso cérebro foi programado para 3 coisas: se alimentar, procriar e se proteger. É para isso que ele gasta energia. Estudo, exercício, empreender, tudo isso o cérebro evita. Porque é um mecanismo de defesa lá dos primórdios para a gente sobreviver. Então, quando você pensa em estudar, o seu cérebro naturalmente vai falar, não, começa a negociar com você mesmo, né? Ah, não, mas pô, você tá cansado. Ah, não, mas não precisa ser hoje, né? Vamos deixar para amanhã e tudo mais. Então, quando você começa fazendo aquilo que é mais importante, você já manda uma mensagem pro seu subconsciente, e quem manda nisso aqui, de o que você vai resolver. E isso te dá uma gratificação, isso te dá um retorno. Eu brinco que muitas vezes a gente tende a achar que a motivação que é o combustível da nossa vida. Então, que eu acordava 4h30 da manhã, super empolgado, hoje eu vou estudar, hoje meu dia vai ser maravilhoso, pensamento positivo, não vou tomar café, eu vou ser o meu próprio café. Cara, não existe isso. Motivação, ela vai vir alguns dias e tudo mais, mas ela não vai vir todos os dias. Se você contar com motivação para conquistar qualquer coisa na sua vida, você está ferrado. O que motiva, de fato, é o progresso. Então era aquilo. Eu já tinha a metodologia das métricas, e quando eu falo das métricas, não é para ter o número, é porque o ato de registrar o quanto eu estudava era o meu combustível, porque eu via meu progresso. Eu via que meu percentual estava crescendo, na época era uma planilha, não era a plataforma que a gente tem hoje no Mentoria Residência, mas eu via lá que, pô, em urologia eu estava crescendo meu percentual, que eu precisava fazer mais questão em vascular, e todo aquele registro me dava energia para continuar estudando. Então eu encontrava no progresso o combustível para continuar fazendo aquilo que tinha que ser feito. Eu acho isso muito importante, cara. Eu usava isso também no meu estudo, de fazer, de no papiro, né? No papiro. Eu usava isso no meu estudo também, de planilhar, né? O que eu precisava estudar. E era um prazer ir lá a graça é... Isso, por que to-do list funciona? Porque a to-do list, o prazer é você marcar o concluído ali. É o que a gente fala, né? Tipo a gamificação do negócio. Então você chegar lá e, pô, coloquei verdinho aqui. Exato. Que eu terminei isso aqui. Risquei ali no papel. E aí, às vezes, você ficava até naquela de... Poxa, eu ficava atrasado. Não, preciso dar um gás aqui para poder fazer meu verdinho. E você sabe que nos investimentos eu fiz uma coisa muito parecida também. Sim, eu uso até hoje a planilha, exato. Cara. E aí você coloca metas, e então você vai, cara, esse mês vou apertar um pouquinho mais aqui, não vou gastar com essa besteira aqui para poder... chegar nessa meta aqui que eu tracei para poder colocar o verdinho lá que eu atingi. Então, isso é muito importante, assim, são mecanismos simples de você utilizar, mas que fazem muita diferença, né?